Glórias a Deus, aleluias. Você que está entrando aí, Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que está procurando uma resposta da parte de Deus, Deus ele manda-te dizer: eu estou entrando na tua casa para destruir as obras das trevas. Eu ouvi as tuas orações. Aonde o inferno pensou que iria destruir os teus sonhos, eu, o Senhor, irei destruir as obras das trevas. O inferno não prevalecerá. Creia nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para você que está entrando aí, saiba que Deus tem uma palavra para o teu coração. Para você que é novo no canal, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu joinha e compartilhe esta palavra. Deus quer falar com alguém aí. E você vai ser um canal de bênção para levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Meus irmãos, por vezes, Deus me diz que tem pessoas que se encontram numa situação onde o inimigo tem entrado, tem tirado tudo aquilo que é seu. E por vezes você se sente desanimado, você se sente desesperado, porque você vê algo que é teu sendo tirado de você, você vê algo que você lutou, que você trabalhou duro, o inimigo saqueando aquilo que é teu. E você, por vezes, pergunta para Deus o porquê que você se encontra diante dessa situação, o porquê tanto trabalho para não ver o resultado. Você tem trabalhado duro, você não tem visto os resultados. Por quê? Porque os medianitas é o símbolo do inimigo. Eles têm saqueado aquilo que é seu, têm saqueado aquilo que você trabalhou duro, aquilo que você, com o seu esforço. No livro de Juízes, meus irmãos, a Bíblia nos conta uma história dos filhos de Israel. E fizeram o filho de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Meus irmãos, no livro de Juízes, no capítulo 6, a Bíblia diz que Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. Então, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinhas como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, meus irmãos, a Bíblia diz que os medianitas e os amalequitas eram nômades. E eles eram um povo, eles eram mau. Eles eram mau e cada vez que Israel semeava, os amalequitas, eles se levantavam para destruir os produtos da terra. Eles se levantavam para destruir os produtos da terra que Israel tinha. Roubavam as ovelhas, roubavam bois, roubaram todo o gado que Israel tinha, destruindo tudo, saqueavam tudo que Israel possuía. E a Bíblia diz no versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou
um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvidos à voz de Deus. Então, a Bíblia diz que, meus irmãos, que o povo de Israel fizeram o que era mau aos olhos de Deus. Ele diz que Deus, clamando eles a Deus, Deus enviou um profeta. Deus enviou o profeta para os dizer: Eu sou o Senhor teu Deus, não temais os deuses de amoreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvidos à minha voz. O povo de Israel deixou de dar ouvidos, os filhos de Israel deixaram de dar ouvidos a Deus e fizeram aquilo que era mau aos olhos de Deus. Por isso Deus os entregou nas mãos dos medianitas. Meus irmãos, e às vezes é isso que acontece. Às vezes tem pessoas que não compreendem o trabalhar de Deus, o modo de agir de Deus. E Deus, por muitas vezes, chama atenção à pessoa para a pessoa ir para esse caminho e a pessoa vai para o outro lado, vai para outro caminho. Por vezes Deus diz à pessoa: fica aqui nesse lugar, a pessoa não dá ouvido a Deus, a pessoa toma a sua própria decisão. E isso traz a fúria de Deus. E por vezes Deus ele diz: guarda os meus mandamentos, a pessoa teme com Deus e quer fazer a sua própria vontade. E com Deus não é do nosso jeito, tem de ser do jeito de Deus. Porque a sua palavra diz: já não vivo mais eu, mas Cristo habita em nós. Deus ele diz que se o seu povo que se chama pelo meu nome orar, clamar, se afastar do seu mau caminho, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então Deus ele trouxe uma promessa. Ele trouxe uma promessa que se o seu povo que se chama pelo seu nome orar, clamar, se afastar do seu mau caminho, Deus ele pede que se afaste do seu mau caminho, que se afaste de tudo que não agrada ao Senhor. E não é fácil quando os inimigos eles nos afrontam, quando os inimigos eles se levantam, mas Deus ele diz que eu estou contigo, o inferno ele não prevalecerá diante dessa situação. Deus é aquele que peleja contra aqueles que pelejam contra você. Deus é aquele que peleja contra aqueles que pelejam contra ti, meu irmão. Tome posse dessa palavra. Glorifica o nome de Deus em nome do Senhor Jesus. Deus ele diz que ele sabe do teu cansaço, que ele sabe da tua tristeza, que ele sabe que no estado que está o teu coração, que por muitas vezes você fica desanimado, você fica perguntando o que adiantou, mas Deus ele diz, clama a mim que eu te responderei. Deus ele desfaz todas as tramas do adversário contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus ele guarda as tuas mãos, ele te guarda dos malfeitores, assim te diz o Senhor Deus, ele diz que te guarda dos malfeitores. O inimigo que tem se levantado contra ti, Deus ele diz que ele vai cair por terra, Descansa o teu coração, assim diz o Senhor. Quanto mais, Deus ele diz, quanto mais eles te perseguem, mais ele te levantará. Amém, meus irmãos? E meus irmãos, no Salmo 35, a Bíblia diz que Davi, diante daquela perseguição que ele enfrentava, ele buscou a presença de Deus, o rei Davi, buscou a presença de Deus diante daquela adversidade, diante daquela perseguição dos inimigos que lhe perseguiam. E Davi, ele diz,
Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja, Senhor, contra os que contra mim pelejam. Deus, Ele manda dizer para você que Ele é o Deus que pelejará contra os que contra ti eles pelejam. Que os inimigos que pelejam contra ti, eles não prevalecerão. E por vezes o inimigo, o inferno, levanta pessoas para nos perseguir, levanta pessoas para saquear aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. E Deus, Ele diz que você não está compreendendo o trabalhar de Deus, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que o inimigo por vezes levanta pessoas para saquear aquilo que é de Deus, para saquear aquilo que é seu. Mas Ele está contigo nesta peleja, Ele não te abandonará, o inferno não vai prevalecer diante dessa situação. E toda a trama do inimigo na tua vida vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o rei Davi, ele orou, ele disse: peleja contra os que pelejam contra mim, embraça o escudo e o broquel, e ergue-te, Senhor, ao meu auxílio. Empunha a lança e reprime os passos dos meus perseguidores. Então, Deus, ele diz que Ele é o Deus que reprime os passos dos seus perseguidores. Ele vai reprimir os passos daqueles que te perseguem. Ele vai derrubar aqueles que te perseguem. E aquilo que roubaram de ti, aquilo que saquearam de ti, eles vão ter que devolver em nome do Senhor Jesus. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados. Deus diz que aqueles que se levantaram contra ti, eles irão retroceder. Que eles irão ficar envergonhados. Os que tramam contra ti. Não adianta o inferno tramar contra ti. Deus, ele diz que não adianta o inferno tramar contra a tua vida, porque a tua vida está coberta pelo sangue do Senhor Jesus. Ele levantou anjos para estar ao teu redor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, Deus, o anjo, saiba que você não está só. Se você pensa que você está só, por ter perdido algo importante, porque você viu que o inimigo tem saqueado tudo que você tem estado desanimado, porque tudo que você coloca a mão, o inimigo vem e saqueia, vem e tira tudo que você construiu, que você fez com as obras da tua mão, com as obras da tua mão. Saiba que Deus, Ele está aqui para te levantar, e Ele diz: filho, você não está só, eu estou contigo no meio dessa peleja, eu ouvi as tuas orações e eu derrubarei toda a trama do adversário, todo o laço e a cova que armaram contra ti, eles mesmo cairão nessa cova. Assim diz o Senhor. Recebe essa palavra. Sejam como palha ao léu e o vento impelido, e o anjo do Senhor torne-se o caminho tenebroso, escorregadio. Que o anjo do Senhor os persiga. O salmista pediu a Deus que torne os seus caminhos escorregadios e tenebroso, e que o anjo do Senhor os persiga. Então Deus é o Deus que levanta, quando a gente ora, quando a gente clama diante de uma situação, Deus é o Deus que levanta anjos para nos proteger, levanta anjos também para perseguir aqueles que nos perseguem. Então a Bíblia diz que mil cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque basta somente tu verás a recompensa do ímpio. Assim diz o Salmo 91. Então, podem vir 1.000 contra você, 10.000 contra você, você não será atingido, porque basta somente com os teus olhos. Se você crer, você verá a retribuição dos ímpios, a recompensa dos ímpios. Amém? Glórias a Deus. Pois sem causa me tramam laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Então Deus, Ele diz que Ele sabe que sem causa Ele abriram cova para a sua vida. Os inimigos que estão lutando contra você. E por vezes é isso que acontece, meus irmãos. Por vezes você não sabe, porque a guerra é espiritual. A guerra que a gente trava hoje é espiritual, porque a Bíblia diz que o adversário anda ao nosso derredor à procura de quem tragar.
Então a guerra é espiritual, que por causa da inveja, o inimigo ele investe contra a vida do cristão, ele investe contra... Deus ele diz que tem pessoas aqui que o inimigo tem investido contra a sua vida. O inimigo tem investido pesado contra a sua vida para lhe derrubar, para destruir o seu sonho. Mas Deus ele diz que ficarão envergonhados e confundidos aqueles que contra ti se levantarão, que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Assim diz o Senhor. Então, creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Aqueles que pagam o mal com o bem, você já fez o bem para as pessoas e te paga o mal com o bem. Deus ele diz, aquieta-te, sossega, porque aquilo que você fez para mim, aquilo que você fez para eles, você fez para mim, e eu não me esqueci daquilo que você fez. Deus ele diz. Então aqui, aquieta a tua alma, porque a tua recompensa vem do Senhor. Glórias a Deus. Deus é aquele, queridos, Deus é aquele que te defende do perseguidor, do opressor. Deus é aquele que te defende das acusações do inimigo. E a Bíblia vai dizer que assim como Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. E por vezes é isso que acontece. Quando o inimigo ele se levanta na vida de uma pessoa e levanta pessoas para fazer competição com aquilo que você faz, com você, e você vê que aquilo que você faz, você não consegue prosperar numa tal situação, e vendo que aquilo que você fez, tem pessoas que por inveja destruíram, saquearam, levaram tudo, e você hoje está aí chorando sem nada, está aí perguntando a Deus o porquê que você se encontra dentro dessa situação, que te roubaram e te tiraram aquilo que é teu. Então Deus ele te diz que assim como ele ouviu as orações dos filhos de Israel, porque os filhos de Israel, eles resolveram procurar a Deus, e Deus ele ouviu as orações, mesmo sabendo que eles não deram ouvidos ao Senhor, mas Deus ele teve compaixão, Deus ele teve misericórdia, Deus ele diz que ele tem compaixão de ti, ele tem misericórdia. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Deus é aquele que te livra do opressor, assim como ele livrou Israel da mão do opressor. Deus ele te diz que ele te livra da mão daquele que te oprima. Se o inimigo tem te oprimido em alguma área, tem utilizado alguma pessoa para te oprimir, se tem utilizado algum vizinho para te oprimir, Deus ele repreende o opressor, em nome do Senhor Jesus, ele repreende. Eu quero profetizar que toda a opressão do inimigo está caindo por terra, em nome do Senhor Jesus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, e que pertencia a Joás, a Biezita e a Gedeão, seu filho. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então o anjo do Senhor apareceu para Gedeão quando ele estava malhando o trigo no lagar e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gedeão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Meus irmãos, vendo aquela situação, Gedeão vendo aquela situação que eles estavam enfrentando, quando os medianitas vieram e saquearam tudo, levaram tudo aquilo que eles tinham, roubaram os bois, os gados, roubaram os trigos, e Gedeão entrou em desespero.
Gedeão, ele estava malhando o trigo no lagar para guardar, para colocar salvo dos medianitas. Apareceu um anjo do Senhor. Deus enviou um anjo do Senhor. E Gedeão, ele disse ao anjo que se o Senhor tivesse com eles, então o porquê que o Senhor os entregou na mão dos medianitas? Então, por vezes, é isso que acontece com a gente. Quando a gente está passando por uma situação aonde a gente vê o inimigo levando a vantagem sobre nós, aonde a gente vê o inimigo saqueando tudo o que a gente tem, aonde a gente vê o inimigo levando os nossos bens, aquilo que nos pertence, e a gente fica numa situação de desespero. E a gente pergunta a Deus, porque Gedeão, ele estava numa situação de desespero, e a gente faz a mesma pergunta que Gedeão, ele fez ao anjo: se o Senhor está conosco, então o porquê que o Senhor nos entregou na mão dos medianitas? Meus irmãos, tem coisas, a Bíblia diz que tem coisas que Deus ele permite. Tem coisas que Deus ele permite, não é para a nossa morte, não é para a nossa destruição, mas muitas vezes é o modo de agir de Deus para nos chamar a atenção diante de uma situação que não está agradando Ele, de uma situação que Ele já falou conosco e por vezes a gente não quer dar ouvidos. Tem coisas que Deus ele permite, mas a Bíblia diz que Deus também é um Deus da misericórdia. Deus é o Deus que deixa o inimigo agir até onde ele quiser. Ele deixa o inimigo agir até um certo tempo. Mas Deus é o Deus também que coloca limites no adversário, coloca limites no inimigo, meus irmãos. Podemos ver que então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus ele chamou, vendo aquela situação, Deus vendo o filho de Israel, os filhos de Israel clamando ao Senhor diante daquela situação, Deus levantou Gedeão, porque Deus disse: vai nessa força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E por muitas vezes é isso que acontece. Deus ele levanta um profeta para nos trazer uma palavra no meio do desespero. Deus levanta alguém para nos ajudar, para nos estender a mão. Deus é o Deus da misericórdia, meu irmão. Então Deus ele diz que Ele é o teu socorro, que Ele vai enviar socorro e que tudo aquilo que o inimigo saqueou, tudo aquilo que o inimigo roubou, Ele vai ter que devolver para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você crê que Deus ele tem poder para destruir as obras do inimigo? Você crê que Deus tem poder para fazer o inimigo devolver tudo aquilo que roubou de você? Então, se você crê, tome posse dessa palavra. Glórias a Deus. Dá glórias a Deus. Meus irmãos, então, a Bíblia diz que... E ele disse: ai, Senhor meu Deus, com que livrarei Israel... e livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só. Ele respondeu: se agora achei merece diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, traga a minha oferta e disponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então Deus ele chamou Gedeão. E Deus ele me diz que tem pessoas aqui que ele já chamou. Que ele chamou como Gedeão. Tem pessoas aqui como Gedeão que Deus chamou para uma missão. Deus chamou para uma obra. Mas a pessoa fica dando desculpa. Mas você fica dando desculpa. Deus já te chamou para uma missão, Deus já te chamou para uma obra. Deus te chamou, Ele diz: vai na tua força, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus ele te chamou para levar uma palavra para aquele que está a sofrer. Deus te chamou para levar uma palavra
para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, mas por muitas vezes você fica com medo. Você fica com medo, você não quer se mover, você fica com vergonha, você não quer agir. E Deus Ele te diz: eu te chamei porque eu estou contigo. Eu te chamei porque eu te capacitei. Eu te chamei porque eu te capacito. A Bíblia diz, meus irmãos, que porém um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-no sobre esta panha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Então, Gedeão, ele quis pôr à prova ao anjo para ver se era Deus que estava falando com ele. Mas ele viu que era Deus que estava falando com ele. Ele viu que era o anjo do Senhor, que era Deus que enviou um anjo para lhe dizer que era ele que iria livrar Israel da mão dos medianitas. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Deus, ele te diz: não temas. Se você está com medo diante de uma situação, diante de uma missão que Deus colocou nas tuas mãos, diante do propósito que Deus colocou nas tuas mãos, Deus, ele te diz para livrar o povo, para livrar, porque às vezes Deus é assim que ele age, meus irmãos. Deus, ele levanta pessoas, porque Deus, ele vê o seu povo diante da opressão do inimigo. Ele vê que os seus filhos, que as suas ovelhas estão sendo oprimidos pelo inimigo. E por vezes Deus, ele levanta o profeta, ele levanta alguém que tem conhecimento da sua palavra, ele levanta aquele que está firme na sua palavra, que tem fé, e ele diz: vai que o Senhor é contigo, vai que eu estou contigo, vai, leva essa palavra para a pessoa que precisa, vai orar para aquele que está enfermo, porque eu estou contigo. E por vezes, por causa do medo, por causa daquilo que as pessoas podem pensar de você, você acaba deixando de lado. E Deus, ele diz que ele te chamou, levanta-te e vai, em nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele nos chama. Então Deus, a Bíblia diz que levantando-se depois de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, o poste e o ídolo que estava junto deles, cortado e referido segundo o boi fora oferecido no altar edificado. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, Gedeão, ele ouviu o anjo do Senhor. A Bíblia diz que todos os medianitas e os amalequitas e os povos do Oriente se juntaram e passaram a acampar-se no vale de Jerel. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gedeão, o qual tocou a rebate e os abesitas e se ajuntaram após ele. Então Deus, ele estava com Gedeão no meio dessa batalha. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial. Glórias a Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que Gedeão, ele ouviu a voz do Senhor e Deus, ele diz que ainda que entregará os inimigos nas suas mãos. E a Bíblia vai dizer que Gedeão, ele enfrentou os medianitas. Enfrentou os medianitas e os amalequitas que oprimiam o povo de Deus. E Deus deu vitória para eles.
Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então Deus, Ele quer, através dessa palavra, Deus, Ele quer dizer para você que Ele está contigo, que é Ele o teu ajudador, que é Ele que derruba, que peleja contra aqueles que pelejam contra você, que toda a trama do inimigo contra você ou contra os da sua casa vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra. Deus é aquele que desfaz toda a obra do mal. Descansa o teu coração. O Espírito Santo, Ele manda-te dizer, descansa o teu coração. Você crê nesta palavra? Você que está aí, crê no poder de Deus? Deus, Ele diz que eu sou o teu Deus que falo contigo. Eu sou o teu Deus, descansa. Por que tu temes? Deus me diz que, porque aqui tem pessoas passando por lutas, tem pessoas que estão passando por lutas, assim como o povo de Israel e Gedeão estão passando por afrontas, onde o inimigo tem os afrontado, tem tirado aquilo que é seu, e pergunta onde está o Deus nessa situação. Mas Deus, Ele diz, aonde o inferno pensou que te destruiu, aonde o inferno pensou que você não sairia desta cova, Deus, Ele manda-te dizer, você sairá diante dessa situação com o hino da vitória. Basta você ouvir a voz de Deus. Deus manda-te dizer que o inferno, ele não prevalecerá, meu irmão. Que o inferno não prevalecerá, minha amada irmã. Glórias a Deus, tome posse dessa palavra e que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Compartilhe esta palavra. Aleluia. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus e creia que Deus, Ele já entrou nessa causa para te dar vitória. Você vai cantar o hino da vitória diante desta situação, porque Deus é o Deus que te livra e da trama do inimigo. Ele quebra, Ele joga por terra toda a trama do inimigo. É Deus que peleja por ti diante dessa situação. Fique na paz do Senhor Jesus.